Olá, muito boa noite. Boa noite, Boa Rita. noite. Já estávamos a Boa rir noite aos antes de entrar. nossos. Exatamente, não é? Boa noite aos nossos seguidores do Bom Dia, para mais uma sexta-feira em que temos aqui o nosso programa habitual, às sextas-feiras às 9, do Psicologia no Bom Dia. E hoje, nós que sempre gostamos sempre de trazer um bom humor com assuntos sérios, hoje, se calhar, trazemos um tema pesado, não é? Um tema muito pesado e muito atual, que, na verdade, embora já se falasse há algum tempo, ninguém estava a contar, não é? Diz-se que depois de uma Pois. pandemia vem uma guerra, e pelos vistos. É incrível realmente como é que nós agora vamos começar uma guerra, não é? E é mau. O timing que isto começa é o timing claramente fora de tempo, não é? Porque Uhum. realmente nós vimos as pessoas com uma esperança aumentada, com o princípio do fim da pandemia e prestes a ser decretado o fim da pandemia pela Organização Mundial de Saúde para passarmos para a próxima fase endémica. E, infelizmente, com esta realidade a acontecer deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e que depois, por arrasto, as consequências que isso tudo traz ao resto do mundo, realmente quase está aqui uma machadada sobre as esperanças das pessoas e das populações, não é? Sem dúvida, e há muitas Infelizmente. pessoas pessoas a sofrer pelo mundo, porque, na verdade, nas outras duas guerras, Uhum, nós não tínhamos acesso a este tipo de conteúdo, ou seja, quem estava claro. vivo na altura, quem já era vivo na altura, não tinha acesso a este tipo de conteúdo, mas hoje em dia temos muito acesso e, portanto, estamos muito expostos e Uhum, vemos fotografias e as próprias televisões, não é? Estão lá, os canais televisivos, uhum. e temos um acesso muito mais direto e que nos custa muito mais, claro. E tem que ser bem gerido, porque apesar, nós temos a primeira guerra quase que filmada em tempo real e internacional, ou seja, nós todos Exatamente. temos acesso ao palco e esta exposição quase que imediata e instantânea sobre aquilo que está a acontecer em tempo real naquele lado do mundo, não é? Exatamente, e portanto, E a pro isto. a propósito disso ia dizer que eu acho que Hum, esta guerra também vai ser todas as guerras foram logicamente impactantes, já por isso é que se estudam a nível da história, mas esta também vai ser possivelmente muito impactante por esse acesso ao conteúdo, ou seja, para além de tudo o resto que está envolvido na guerra, o acesso ao conteúdo, porque há muitas pessoas a sofrer pelas imagens que uhum, veem, o que é diferente das outras guerras que existiram que não havia este acesso. Portanto, a nível claro. emocional, a nível mental, vai ser muito impactante. É como se até agora tivesse algo, como se fosse um filme que nós estávamos a ver, algo que Uhum, nos contaram, algo da história, e certo. agora estamos muito mais Uhum. envolvidas, né? Entramos dentro do Aliás, filme. eu tive esta semana uma pessoa que me disse, um cliente nas consultas, que há uma semana que não estava a conseguir dormir por Exatamente. causa do medo que a guerra começasse. E depois aquilo que já falamos, inclusive, sobre a pandemia, o excesso permanente e esta exposição permanente sobre as informações que vinham quase que em tempo real dedicada a este conflito, não é? E a parte mais dramática disto é que realmente esta talvez seja a primeira guerra em que nós temos o mundo todo ligado Sim. virtualmente, Uhum. porque os conflitos bélicos nunca deixaram de existir, não é? Sempre houve conflitos bélicos e agora esta dimensão internacional com esta audiência em tempo real por várias pessoas e por quase toda a gente, é que realmente, se não for bem gerida e se nós, enquanto profissionais de saúde, também não dermos algumas recomendações, nós acabamos por estar quase que a recuperar de uma pandemia e agora a Uhum. entrar no impacto direto e indireto da guerra, não é? Sim, e cada vez vamos Eh, avaliar o mundo como mais inseguro e mais incerto, não é? A questão da ansiedade claro. vai logicamente Uhum. agravar o excesso do futuro, porque realmente o futuro parece-nos cada vez mais incerto. E quando pensamos que fechamos um Claro. ciclo, abre outro ciclo e, portanto, isto é muito impactante a nível emocional. Sim, infelizmente, realmente, nós temos que dar aqui temos que dar aqui algum contributo para que as pessoas também possam saber como lidar com a guerra. Felizmente, também nós sabemos nestes terrenos, nestas lógicas, que a história, as guerras e a psicologia têm uma relação sempre muito, muito importante,
porque muitos dos estudos até que vieram e dos grandes avanços científicos na área do comportamento humano foram fruto das consequências das guerras. A psicologia foi muitas vezes usada para treino de formação de militares de liderança, as perturbações de stress pós-traumático que vieram as pessoas que vinham das guerras com perturbações de stress pós-traumático, e tudo isso são realidades que que antes nós não sabíamos muito bem o que é que eram, porque eram novidade neste terreno, mas com as guerras e com os dados que fomos obtendo e com a evolução científica, nós fomos conseguindo recolher informação para perceber quais os fatores de vulnerabilidade e de resiliência que as pessoas vão enfrentando ao longo do tempo e depois modelos de intervenção e de recomendações para conseguirmos atenuar o impacto da guerra, não é? Quer direto, quer indireto. Sim, foram sendo feitos cada vez mais estudos a esse nível. Eu própria, quando foi a minha dissertação, foi precisamente sobre o PTC, perturbação de stress pós-traumático. E é muito importante que as pessoas percebam que, tal como estávamos a dizer, agora já não vão ser só as pessoas que estão na guerra diretamente que vão ter lembranças, memórias, insights, tudo isso, mas todos nós, porque nós estamos a aceder à informação. E, portanto, a possibilidade de nós estarmos agora a armazenar informação que mais tarde nos vai provocar sofrimento e alguma disfuncionalidade, é muita probabilidade, não é? Portanto, é a grande probabilidade de, num futuro próximo, que estejamos a lidar com imagens, com memórias, lembranças, flashbacks, tudo isso, associados à época que vivemos. É muito difícil de processar toda esta informação e por isso ela fica mal armazenada e vai condicionar a nossa vida. Mas, ainda por cima, com os filhos, que neste momento, sendo menores e tendo esta facilidade da exposição à informação, nós temos que também dar algumas orientações às crianças, mas também que servem para nós. E, portanto, que acabam por ser também um pouco, quase que paralelas àquilo que foi também no início da pandemia. Portanto, podemos recomendar que as pessoas, por exemplo, não transformem o assunto da guerra em um assunto tabu. Ou seja, se há dúvidas, convém realmente perguntar a quem sabe, essencialmente a quem sabe, que é para não andarmos aqui a partilhar informação que muitas vezes acaba por ser tóxica e que acaba por depois aumentar a instabilidade emocional porque pode ser falsa informação. As fake news são realmente muito perigosas nesta altura. E, portanto, não transformar então estes assuntos tabus, ir buscar fontes válidas para tirar as dúvidas sobre o que se está a passar e quanto mais nova é a criança, mais se simplifica e não é preciso dar detalhes nem nada, não é? Porque o excesso de informação vai levar a magicar mais e o excesso de pensamento muitas vezes leva a ansiedade e risco de perturbações clínicas, não é? Sim, eu estive em consulta um menino de 10 anos que me fez um resumo brilhante daquilo que estava a acontecer. Estávamos a falar a propósito da guerra e ele fez um resumo muito simplificado e muito interessante. E a verdade é que é isto que os pais devem procurar, é resumir de uma forma simples, com palavras simples, para que as crianças percebam o que está a acontecer, mas não ter medo de responder. Efetivamente, porque às vezes os pais, como não sabem ao certo o que dizer, tentam fugir um bocadinho do assunto e devem falar abertamente e deixar que eles façam perguntas para ficarem esclarecidos. Acima de tudo, e que até entra quase que nesta segunda, estás a tocar num ponto que realmente toca num segundo ponto que nós orientamos muito também, que é a importância de garantir estabilidade e que está tudo bem aqui, ou seja, o nosso espaço, ou seja, nós temos que ver a vida quase que uma cebola, né? A cebola tem várias camadas, não é? Tem várias camadas. Obviamente, quanto mais eu saio do meu ninho, não é? Do meu núcleo duro, mais o mundo começa a ter problemas e eu a ver coisas que eu não controlo nem consigo influenciar e que tenho que aceitar. Quanto mais eu me preocupo com o mundo que eu não consigo ter o poder de mudar, ou não consigo ter o poder de influenciar, ou não consigo ter qualquer tipo de influência para solucionar, o excesso de exposição às realidades que temos que aceitar e que não conseguimos realmente ter um contributo para resolver, este excesso faz com que seja mais vulnerável para o nosso equilíbrio. E por isso é que é importante nós sabermos garantir estabilidade quando a realidade nos permite realmente fazer isso na nossa casa, no nosso ninho, não é? Portanto, é como a Covid, a mesma coisa. Se nós andamos dentro de casa com os medos e com as ansiedades
em pânico e ansiedade permanente. Deixamos de ter uma zona segura. Claro, e depois ficamos todos malucos, não é? E andamos todos a dar cabo da cabeça uns aos outros e depois andamos com o medo de uma forma descontrolada, e o medo descontrolado causa dano na nossa própria vida, no nosso funcionamento e com as pessoas com quem nós nos relacionamos à volta, não é? Exatamente, passar a mensagem de segurança. Passar a mensagem de segurança, de zona segura, de ser possível esclarecer, de ser possível ler, ver documentários. Portanto, haver esse acesso à informação, mas numa zona segura. Portanto, estamos protegidos em família a ver esta informação e a esclarecer todas as dúvidas que temos. E é importante que se passe esta mensagem, porque às vezes, sem querer, também se deixa ali alguns medos nas crianças em relação à possibilidade de ocorrer cá e de morte, que é um conceito tão desafiante de trabalhar, não é? Porque não há respostas certas nem erradas. Às vezes temos que ter alguma cautela em relação a isso. Claro. E, portanto, garantindo essa estabilidade e não exagerando o peso sobre a situação, e as conversas não serem sempre à volta de todos os riscos e de tudo que pode acontecer. Porque a criança ouve de uma forma passiva, não é? Portanto, ela está lá de forma indireta a ouvir a conversa dos adultos, e se nós estamos, por exemplo, o dia todo com televisões ligadas, rádios ligados, internet ligado, e estão a ver constantemente notícias sobre isto, com a presença de menores, isto não é recomendado. Portanto, convém ter esta consciência de que o excesso de exposição à informação acaba por ser sempre mais tóxico e aumentar as vulnerabilidades de todos dentro de um sistema familiar. Isso faz lembrar aquela ideia, diz. E a dizer que esta altura de guerra também é boa para nós fazermos as crianças e nós próprios refletirmos um bocadinho sobre o contrário, que é a paz, a necessidade da paz e de nós sabermos gerir as situações para que elas nunca cheguem à guerra, ou seja, sabemos treinar a gestão das emoções, a gestão emocional, a gestão dos conflitos, para perceber que os conflitos podem existir, o desacordo pode existir, mas que é um dever nosso chegarmos a acordo para não iniciar uma guerra. Isto que está a acontecer, claro que é numas dimensões muito mais elevadas, mas é muito o que acontece no dia-a-dia, não é? Nas pessoas. A dificuldade na gestão emocional, a dificuldade em gerir conflitos, em chegar a acordo, é isto que está a acontecer, mas numa dimensão, logicamente, muito grande. E nós temos que conseguir fazer com que as crianças percebam isto, que é, todas estas situações podem ser prevenidas se as pessoas conseguirem negociar, chegar a acordo e ter paz. Portanto, gerir conflitos. Exatamente. Por isso, regular essas emoções é importante. E isso faz lembrar aquela frase que eu já partilhei algumas vezes, que é, como no limite, o pior que pode acontecer é a morte, não é? É o morrer. E pegando aqui nessa frase do Epícteto, está certo que o pior que me pode acontecer é morrer, mas ao que parece, ainda não chegou a hora, eu vou almoçar porque estou com fome. E portanto, esta lógica de que se eu estou a assistir a esta informação, estou a ver muitos problemas à minha volta, estou a ver esta realidade que está no início e não sabemos muito bem qual é o impacto que isto vai causar. Enquanto isso, há um território que todos nós temos, que é o nosso aspecto biológico, a nossa saúde mental em termos psicológicos, a nossa rede interpessoal social. E, portanto, de um ponto de vista biológico, nós temos que continuar a ter ritmos de deitar e de acordar, comer em condições, beber água, conversar em família com os amigos, mantermos o melhor exercício físico e mantermos o mais possível as nossas rotinas. As rotinas é um fator protetor se conseguimos manter ao mais próximo daquilo que habitualmente nós fazemos. A normalidade, mantermos a nossa normalidade. Há pessoas que às vezes têm alguma dificuldade em aprovar as rotinas. Eu desafio sempre as pessoas a entenderem que o facto de ser uma rotina não quer dizer necessariamente que tenha que ser mau, porque eu dentro da minha própria rotina posso variar, ou seja, eu posso estabelecer que vou às segundas, quartas e sextas ao ginásio, mas eu posso variar no equipamento, nos treinos que faço, em várias coisas, ou seja, dentro da própria rotina eu posso variar, mas é muito importante eu ter uma rotina, porque é ter saber como contar, uma previsão do meu dia-a-dia. Eu desafio muitas vezes as pessoas, por exemplo, ao domingo, fazerem um horário semanal, portanto, prepararem a sua semana
para conseguirem ter uma visão ao domingo daquilo que vai acontecer durante a semana, não é? Claro, Do dia a sim. dia. Vou partilhar aqui um comentário que eu recebi do Raul, que partilhei aqui por mim, porque ele mandou-me isto por Sim. mensagem no Messenger. Diz aqui: estou em contato com pessoas fechadas em Kiev a ouvir explosões e tiros, pessoas que estão na fronteira a tentar sair, famílias separadas porque o homem tem que ficar, a requisição de todos os homens dos 18 aos 60 anos. Realmente isto é dramático, não é? Nós estamos aqui a assistir a uma realidade que quem está lá, portanto, na zona territorial e pessoal de cada um, isto é realmente muito perturbador do equilíbrio e da saúde mental. Sim. E nós, que estamos muitas vezes à volta e assistimos a isto, também tem um outro peso, portanto, um impacto indireto, mas que também tem que ser gerido para que isto não seja traumático. Sim. Porque esta rigidez com que, e este medo que descontrolado pode aparecer, pode causar dano, porque pode levar sempre a comportamentos de maior impulsividade, comportamentos de desenvolver doença mental. Quando há mais doença mental, as pessoas passam a ter comportamentos mais perigosos ou violentos, não só para com ela, mas também para com os outros, não é? Portanto, estas realidades realmente são tristes, seriam evitáveis se nós conseguíssemos ter melhor capacidade de comunicação quando se tem poder, e isto traz dá para fazer muitos debates sobre Sim. a relação entre caráter, poder, comunicação e realmente a capacidade de resolução de conflitos, do que luta de egos, não é? Ou luta de interesses que possam existir, que infelizmente não se consegue arranjar consensos, e daí depois ser usadas as pessoas com este impacto nas famílias, e sermos assim de repente roubados à nossa família e fragmentar a família para que depois as pessoas fiquem com danos permanentes por causa desta fase temporária. Porque a Exatamente. guerra também não vai durar para sempre. Sim, claro que não. A lógica é, não vai durar para sempre, mas os efeitos que ela pode ter têm que ser travados para que eles não perdurem durante muitos anos. E há pouco estávamos a dizer que devemos transmitir às nossas crianças e a nós próprios que estamos numa zona segura, porque estamos em casa, numa zona segura, e agora é fácil para nós de pensar ou tentar imaginar como é que é estas pessoas que estão lá, que estão em casa, naquilo que era suposto ser a zona segura e que não podem estar nas suas casas, ou que mesmo lá estão em perigo. E, portanto, não há zona segura. Todo o mundo, todo o país, todo o local é perigoso. Nós vamos avaliando entre aquilo que é menos perigoso e, portanto, queremos fugir, queremos proteger-nos, porque percebemos que a morte está iminente. E toda a gente, ou de modo geral, o ser humano tem algum medo associado ao fim da vida, não é? E, portanto, é muito Claro. insegurança. E o instinto de sobrevivência é gigante, não Claro é? que sim. Portanto, nós temos que ter muita prudência com aquilo que ouvimos. A comunicação social tem que ser muito prudente também na forma como comunica. Muitas vezes o sensacionalismo ou as versões muito lineares da realidade, interpretadas por pessoas que muitas vezes não têm a informação toda, isto pode levar a radicalizar mais as posições, e tudo que são posições mais radicalizadas faz com que as pessoas acabem por entrar mais facilmente em conflito. Portanto, é preciso ter muito cuidado com versões simples e lineares da informação, para que depois se comece a julgar tudo entre certo e errado, e quase que virarmos a lógica numa base quase que aqui estão os bons e ali estão os maus, e vivermos muito de uma forma quase que bélica uns com os outros, não é? Porque Por isso se também é isto que não for mesmo a realmente... nível político temos de ter alguma cautela com os extremos, porque tudo o Claro. que é extremo não nos traz segurança, não é? Tudo aquilo que é, Não. não traz segurança nenhuma, e nós temos que refletir um bocadinho isto que está a acontecer, nós temos que refletir também um bocadinho em relação ao nosso país e a todos os outros países e a questões políticas, porque os Claro. extremos nunca são segurança, não é? Portanto, Sim. vão mais tarde ou mais cedo ter consequências. A visão extremada é uma visão que é quase sempre Cega. rígida. Uhum. E quando é cega e rígida, de facto, nós não conseguimos comunicar.
Porque basicamente estamos à espera que o outro faça o que nós queremos, ou estamos à espera que ele se cale para eu poder dizer o que quer dizer. E quando o mundo vive de uma forma globalizada como nós já vivemos, e temos realmente um mundo em que uma ação num lado nunca teve um impacto tão significativo no mundo inteiro, porque com o mundo globalizado que nós vivemos, tudo está ligado em rede e tudo tem um impacto. Então nós temos que perceber que o bom senso e a assertividade e a capacidade de negociar para resolver problemas é essencial nestes conflitos. E se vamos deixar a mão apenas, vamos deixar o poder apenas junto de, muitas vezes, quem não sabe liderar de uma forma equilibrada. Permite a negociação equilibrada, exatamente. Isto vai levar sempre a um conflito que depois pode arrastar mais países. Arrastando mais países, nunca se sabe bem se isto leva ou não a uma terceira grande guerra, não é? No entanto, como essa não é a realidade, por muito que se possa especular isso, ou seja, eu tenho que olhar para a vida que eu tenho agora, no aqui e no agora, porque isso é o que existe. E a nossa vida é o que existe agora, não é? E quanto mais o nosso foco for o aqui e o agora, mais nós conseguimos ver os detalhes para saber como resolver melhor as situações. Se eu não observo tão bem o presente e fico muito mais ancorado nas percepções do futuro, uma coisa que não existe, com coisas que ainda não existem, exatamente, eu não posso estar a sentir dores reais ou ter um sofrimento real por um acontecimento que ainda não existe. E, portanto, nem tudo parece ir por aí. E, portanto, como há muitas formas de se resolver certos conflitos, vamos indo e vamos vendo, porque quem não tem um poder de ação e capacidade de influenciar ou de decidir vai ter que aceitar que, nesta altura, só podemos assistir ao que está a acontecer. E enquanto assistimos ao que está a acontecer, nós vamos ter que continuar a gerir a nossa vida e não degradar a nossa vida no presente por causa desta instabilidade internacional. E das possibilidades, não é? Nós não fazemos ideia do que vai acontecer, não vale a pena estarmos a tentar prever e o impacto que vai ter a nível financeiro, etc. Nós temos que nos focar no agora, no que temos agora a nível de informação, a nível de conteúdo, que nós sabemos agora. Não vale a pena nos estarmos a focar naquilo que pode vir a seguir, a nível financeiro, etc., porque ainda não sabemos. Quando nós nos agarramos ao futuro, estamos a agarrar a alguma coisa que ainda não existe. Portanto, é gerir a situação agora, o que existe agora, neste momento. Se vivemos do que pode ser e começamos todos a ter medo, vamos ficar mais desleixados, vamos começar a ficar mais amedrontados, preocupados, começamos a ter mais conflitos, se calhar aguentamos menos as adversidades que estejam a surgir agora e que possam vir a surgir no futuro e, portanto, a nossa tolerância à frustração vai ser cada vez menor, o que depois aumenta a irritabilidade, começamos a entrar mais em pânico, se estamos mais em pânico não vamos, obviamente, funcionar bem. Então isto acaba por ser uma bola de neve, não é? Sim. E, portanto, vamos viver com o que hoje nós sabemos, vamos viver com a vida que temos no aqui e no agora e vamos estando atentos sem estarmos exageradamente a consumir todo tipo de fontes de informação, de internet, de televisão, de rádios, de redes sociais, por aí fora, não é? Aliás, é suficiente nós estabelecermos um momento do dia em que vemos notícias. Não precisamos de estar o dia todo a ver as notícias. Podemos estabelecer um tempo específico do nosso dia no qual vamos ver notícias, para nos atualizarmos. Mas notícias em locais, logicamente, credíveis, com a devida credibilidade, e realmente nós temos alguma cautela com a informação que vemos, porque é muito fácil hoje em dia nos deixarmos perturbar pela informação à qual estamos expostos, porque realmente há muita informação e esta guerra tem esse lado negativo, que temos muito acesso a muita informação e temos que gerir. E o que é certo é que quando nós temos excesso de informação e não sabemos o que fazer com ela, isso pode ser, e muitas vezes é prejudicial, não é? E se viu-se durante a pandemia, a maior parte das pessoas é leiga, não é? E de repente ficou tudo epidemiologista, ficou tudo cientista, ficou tudo especialista, não é? A mesma coisa quando falamos nestas áreas, por exemplo, do desenvolvimento pessoal, de repente todos já são capazes de falar sobre o desenvolvimento pessoal, é tudo especialista, parece que é tudo
coach e psicólogo, não é? Uhum. São coisas completamente diferentes. E, portanto, há que buscar fontes nos sítios certos, não consumir em quantidade, procurem a qualidade da Qualidade. informação, proteger os ritmos biológicos, sociais e psicológicos para conseguirem funcionar bem profissionalmente ou academicamente e por último, não é, porque também o nosso tempo está a terminar, não é? Uhum. E por último, o que podemos deixar é uma palavra de força, de coragem e de apreço e de suporte a todas as vítimas que neste momento estão a sofrer perante este conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia, o impacto que isto vai provocar e que está a provocar em milhões de pessoas, diretamente e indiretamente, e vamos desejar que isto realmente, com a força do grupo e dos países em termos internacionais, portanto, a força de equipa, se consiga pressionar Negociar. os líderes para Uhum. realmente terminarem com esta guerra o mais rapidamente possível, negociarem as melhores condições para que satisfaça, ou pelo menos não deixe tão mal, ou tão insatisfeitos os dois lados, e realmente se consiga andar para a frente com o mundo, porque é no timing muito errado esta guerra estar a surgir neste fim de pandemia. Exatamente, sem dúvida essa questão da negociação é mesmo muito importante e que todos nós consigamos tirar desta situação essa aprendizagem. É importante nós negociarmos e gerirmos tudo na nossa vida, e também está a ser importante que quem está a governamentar possa realmente negociar e gerir, negociar e gerir a situação da melhor forma e que todos nós, diariamente, nas nossas casas e nos nossos trabalhos, também sejamos capazes de fazer, negociar, ouvir as outras partes, chegar a um acordo para evitar guerras em pequena, média ou grande dimensão, ou guerras com as câmaras. Realmente, eu fiquei desfocado, de repente. Ok. Bom, E sim, não deve conheço ser ninguém que temporizador. esteja. Felizmente não tenho família na Ucrânia. Não sei se alguém que nos está a ouvir tem, mas realmente uma palavra de apreço e que em breve possamos respirar de alívio, porque terminou este grande conflito, este grande desacordo. Agora sim. Agora sim, foi preciso foi fazer-se Fazer luz. luz. Rita, foi mais um gosto estar Sim. contigo neste programa. Aos nossos seguidores agradecemos imenso a vossa presença. Hoje, pelos vistos, sentimos mais tensão no ar, porque houve poucas participações. Os nossos seguidores até costumam ser bastante ativos, não é? Só que nota-se que realmente as pessoas estão mais retraídas, estão amedrontadas nestes 2 dias que passaram. Mas vamos manter esta forma focada no presente, proativa perante as adversidades, porque a vida, e esta é uma premissa que eu defendo com unhas e dentes e até ao fim da minha vida vou defender sempre. A vida não é o que nos acontece, a vida é o que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Exatamente. Portanto, passar o poder para as nossas mãos dentro do que é possível, influenciar o Resiliência. que podemos, com os contextos e com as pessoas que temos e que é possível, e depois temos que aceitar o que não dá nem para ter poder, nem para conseguir influenciar. E, portanto, esta lógica realmente protege-nos e põe-nos a funcionar o melhor possível, dadas as circunstâncias que muitas vezes a vida nos traz. Exatamente. E a Uma boa noite. esperança. Uma boa noite E a e até para a esperança. semana. Não se deixe Ai, de bom morrer a esperança, carnaval. exatamente. Não, ainda estamos juntos antes Pois do é. carnaval. Ainda estamos, não Não, estamos? terça-feira, não é terça-feira o carnaval? Mas não é esta É terça, pois não? terça-feira. É na próxima terça, é, o É a próxima carnaval. terça, é. É Já na não estamos juntos oh, antes. Não cumprimos a promessa de vir não mascarados. cumprimos Não, olha, se calhar vai ter que ser sexta-feira, não é? Se fica. calhar. Pois Ficamos é, de vamos terça ver. para sexta. É Sexta aparecemos aqui com a máscara de terça. Durante a semana toda. exatamente. Claro, é surpresa. Olha, mas hoje o pessoal até perdeu assim um bocadinho a vontade de estar a fazer carnaval por causa Pois desta é. guerra, não é? Mas pronto. Portanto, um bom fim de semana a todos, Bom um fim de bom semana. carnaval. Eu vou-me mascarar, não sei se tu vais mascarar-te ou não.
Acho que sim, acho que sim, Vais? acho que vale. Acho que já se pode retomar o carnaval. Exatamente. Portanto, eu vou-me Depois mascarar. E partilhamos pode nas ser, nossas redes. é isso mesmo, temos que mostrar as nossas máscaras para ver como é que nós vamos, não é? Ok, combinado. Caríssimos, bom fim de semana e até para a semana. Deus. Obrigada, até para a semana.